A Revolução Educacional de Paulo Freire. Você já ouviu falar de Paulo Freire? Ele foi um educador brasileiro que revolucionou a forma como vemos a educação. Freire defendia com unhas e dentes a educação libertadora, que para ele era a chave para transformar a sociedade. Ele acreditava muito no papo reto, na conversa de igual para igual entre professor e aluno. Detestava aquele modelo tradicional de ensino, sabe? Aquele que trata os alunos como se fossem um coco vazio. Nessa visão ultrapassada, os alunos só recebem a informação, sem ter voz ativa. Freire nasceu lá em Recife, em 1921, e viu de perto a pobreza e a desigualdade. Essas experiências marcaram a vida dele e moldaram sua visão de mundo. O cara era um guerreiro, dedicou a vida a combater a opressão. Para ele, a educação era a arma para libertar quem sofria com ela. E não deu outra, suas ideias ganharam o mundo. A influência do Freire vai muito além da universidade, viu? Impactou movimentos sociais, tudo. Ele defendia a justiça social e a igualdade com todas as forças. Seu legado, meu amigo, é inspiração pura para educadores até hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida, obra e legado desse cara que fez história. Vamos juntos entender como suas ideias podem dar um chacoalhão na educação e mudar tudo para melhor. Paulo Freire nasceu no calor de Recife, em 1921. Naquela época, o Brasil era uma panela de pressão de desigualdades. A pobreza e a fome eram presenças constantes na infância dele. Essas experiências ficaram marcadas na mente de Freire e moldaram sua visão de mundo. Desde cedo, ele já sacava a injustiça social que rolava solta. Viu de perto o sofrimento das classes menos favorecidas, que eram deixadas de lado. Diante de tudo isso, Freire começou a questionar tudo. Ele queria entender de onde vinha tanta opressão. Mergulhou de cabeça nos estudos, se formou em direito, mas o coração dele batia mais forte pela educação. Ele enxergou na educação a força que podia libertar as pessoas da opressão. Freire não era de ficar só na teoria, não. Ele arregaçou as mangas e participou de projetos sociais. Trabalhou com comunidades carentes, levou educação para quem mais precisava. O objetivo era um só: despertar a consciência crítica nas pessoas. Freire queria que os oprimidos lutassem pelos seus direitos, que virassem o jogo. Paulo Freire era crítico ferrenho do modelo tradicional de ensino. Ele chamava essa metodologia de educação bancária. Sabia? É aquele modelo em que o professor se acha o dono da verdade, o único que sabe de tudo. O aluno? O aluno é visto como um vasinho vazio, só esperando para ser preenchido com a informação. Freire batia o pé e dizia que essa educação bancária só servia para oprimir, para perpetuar a desigualdade social. Os alunos não eram incentivados a pensar por si próprios, a questionar o mundo ao redor. Para Freire, a educação tinha que ser libertadora, tinha que dar autonomia para os alunos, para que eles se tornassem protagonistas do próprio aprendizado. E sabe o que era fundamental nesse processo? O diálogo. Em 1968, Paulo Freire lançou o livro que virou um clássico, A Pedagogia do Oprimido. Essa obra foi um marco na história da educação, meu amigo. Nela, Freire apresenta sua proposta de educação libertadora para o mundo. Freire defendia com unhas e dentes o diálogo como ferramenta de ensino. Para ele, professor e aluno tinham que construir o conhecimento juntos, numa boa. A sala de aula, então, deveria ser um lugar de debate, de troca de ideias e experiências. O objetivo final da educação, segundo Freire, era a conscientização. O aluno tinha que ter uma visão crítica da realidade social, tinha que ser capaz de identificar as injustiças e, mais importante ainda, lutar por mudanças. Da teoria à prática, implementando as ideias de Freire em sala de aula. As ideias do nosso Paulo Freire podem ser aplicadas em qualquer lugar
Em qualquer contexto educacional, uma das ferramentas mais importantes é o diálogo. Os professores podem, por exemplo, estimular debates em sala de aula e incentivar os alunos a darem suas opiniões, sem medo de errar. Outra ferramenta poderosa é a problematização. Os professores podem apresentar problemas reais para os alunos, problemas que fazem parte do dia a dia deles. Aí, os alunos têm que usar a cabeça para encontrar soluções. A educação também pode ser usada para promover a justiça social. Com certeza! Os professores podem abordar temas como racismo, machismo e desigualdade social. Podem estimular os alunos a pensarem criticamente sobre esses temas e a buscarem soluções para esses problemas. Alfabetização, um ato de consciência e transformação social. Paulo Freire não era de brincadeira. Ele desenvolveu um método de alfabetização de adultos que era show de bola. O método se baseava em palavras geradoras. Essas palavras eram tiradas do dia a dia dos alunos, refletiam a realidade e os problemas que eles enfrentavam. A partir dessas palavras mágicas, os alunos aprendiam a ler e escrever. Mas não parava por aí, não. Eles também discutiam o significado das palavras, refletiam sobre o contexto social em que viviam. Era de abrir a mente. Para Freire, alfabetizar ia muito além de ensinar a ler e escrever. Era um ato político, era dar voz aos oprimidos, era despertar a consciência crítica, era dar poder para quem nunca teve. Seção 7. O legado de Freire no cenário global. Reconhecimento e resistência. As ideias de Paulo Freire cruzaram fronteiras, meu amigo. Ele se tornou um dos educadores mais importantes do século XX. Seu trabalho influenciou movimentos sociais no mundo inteiro. Freire recebeu prêmios internacionais e seu livro, Pedagogia do Oprimido, foi traduzido para mais de 40 idiomas. Suas ideias continuam inspirando educadores, políticos e ativistas sociais até hoje. Mas, como nem tudo são flores, o legado de Freire também enfrenta resistência. Seus críticos dizem que ele era muito ideológico e que politizava a educação. Teve até governo conservador que tentou censurar suas obras. É mole? Seção 8. Os desafios enfrentados por Freire. Perseguição e exílio. Paulo Freire viveu tempos difíceis no Brasil. A ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, perseguiu intelectuais e artistas. Freire, por suas ideias progressistas, foi considerado inimigo do regime. Foi preso e teve que se exilar do Brasil. Viveu por 16 anos longe de casa. Mas mesmo no exílio, ele não se calou. Continuou lecionando e escrevendo. Seu trabalho ganhou ainda mais reconhecimento internacional. Freire só retornou ao Brasil em 1980, com a anistia política. De volta à pátria, se dedicou à educação pública. Foi secretário de Educação de São Paulo e ajudou a reformar o sistema educacional. Seção 9. Paulo Freire. Inspirando educadores do século XXI. As ideias de Paulo Freire continuam mais atuais do que nunca no século XXI. O mundo ainda é muito desigual, e a educação, infelizmente, ainda é um privilégio para poucos. Os desafios são enormes, mas o legado de Freire nos dá força para lutar por uma educação mais justa e igualitária. Freire nos ensinou a importância do diálogo, da construção coletiva do conhecimento e da consciência crítica. Seus ensinamentos são um chamado à ação para que cada educador seja um agente de transformação social. Seção 10. Conclusão. O legado de Freire e o futuro da educação. Paulo Freire deixou um legado e tanto para a educação. Suas ideias são atemporais, meu amigo. Ele nos mostrou que a educação pode ser um instrumento poderoso de libertação, que a sala de aula pode ser um espaço de transformação social. Cabe a nós,
educadores do século XXI, mantermos o legado de Freire vivo. Temos que levar suas ideias para as salas de aula, inspirar nossos alunos a se tornarem cidadãos críticos e engajados. O futuro da educação depende da nossa capacidade de transformar o mundo, da nossa coragem de lutar por uma educação mais justa e igualitária para todos. Que o legado de Paulo Freire ilumine nosso caminho nessa jornada.